A obra da cruz. Capítulo 4. Você é um santo, não um pecador. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nesse texto, podemos observar que a Bíblia diz que a graça de Deus nos educa para vivermos justa e piedosamente. Ao contrário do que muitos imaginam, não existe nenhuma contradição ou oposição entre graça e santidade. A graça é a raiz e a santidade é o fruto. Primeiro, nós recebemos revelação da graça. Então, a santidade vem e se manifesta em nós. Muitos gostam de usar a expressão "sede santos, porque eu sou santo", mas sem considerar o contexto em que essa afirmação aparece no Novo Testamento. Pedro começa falando da graça de Deus e só depois exorta a santidade. Isso significa que não podemos ser santos sem a graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se na velha aliança as pessoas pudessem ser justificadas pela sua obediência, não teria sido necessária a vinda do Senhor Jesus. Sua morte teria sido em vão. Somente com a nova aliança podemos realmente ser justificados e santos. Isto acontece pela graça mediante a fé. Podemos dizer que a graça é a raiz e a santidade é o fruto. A ordem bíblica é: ande no Espírito, e dessa forma jamais satisfareis o desejo da carne. Mas nós invertemos a verdade. Tentamos vencer a carne para só então andarmos no Espírito. Um grande engano de muitas pessoas que não estão nas igrejas hoje é achar que precisam primeiramente estar preparadas, ter uma vida correta, santa, para somente depois servirem a Deus. Isso seria o equivalente a falar para alguém tomar banho somente depois que estivesse limpo. Não faz o menor sentido. Na verdade, Jesus deixou claro que ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pecadores, não para aqueles que se consideram justos. Ter uma vida santa não significa mais pecar. Santidade é, em primeiro lugar, separação. Nós fomos separados para Deus. Uma vez que reconhecemos sermos pecadores e que necessitamos do Salvador, o milagre já aconteceu. Recebemos a
aquele que é santo dentro de nós. Sim, agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Tornamo-nos o templo do Espírito Santo. Nossa natureza foi mudada, nosso espírito regenerado através da própria vida de Deus. Por isso, podemos afirmar que somos santos e não pecadores. Essa afirmação tem como base não uma conduta moral perfeita, mas a mudança de natureza que aconteceu dentro de nós. Resumindo, ainda pecamos. Não somos perfeitos, mas não somos mais pecadores. Fica mais fácil entender esse conceito se pensarmos no mais inocente bebê, de 1 ano de vida. Ele provavelmente, de forma consciente, nunca pecou, contudo, é pecador, por causa da sua natureza pecaminosa, não por causa de sua conduta. Da mesma forma, pela graça de Deus, recebemos intimamente uma nova natureza dentro de nós que é santa. E agora, todo o processo de santificação é, na verdade, consequência do sorver de nossa velha natureza, sendo substituída pela nova. É verdade que a santidade precisa ser compreendida em 2 diferentes aspectos: a santidade posicional e a disposicional. Ser santo é nossa posição legal, mas ser chamado para ser santo ou vir a tornar-se santo é a posição experimental. Existem santos que não vivem em santidade. A santidade posicional me garante a salvação, enquanto a santidade disposicional garante o reino, a recompensa de Deus. A santidade posicional é uma questão de estar em Cristo e ser participante de seu corpo, que é santo. A santidade disposicional é uma questão de deixarmos a vida de Cristo nos preencher e tomar o controle de nossa vida, de tal forma que possamos expressar seu caráter. Uma outra forma de explicar isso é entender que santidade e justificação não são a mesma coisa. Infelizmente, muitos erram porque pensam que os 2 conceitos são iguais. Recebemos a justiça da fé. Somos todos justos diante de Deus. Ser justo é ser declarado inocente de um crime. A exemplo, você foi acusado e depois de avaliadas as provas, o juiz o declara inocente, ou seja, justo sem culpa. Veja, então, que o conceito de justificação não aceita gradação. Não há como ser mais justo ou parcialmente culpado. É um conceito definido. Ou somos inocentes ou somos culpados. Não há meio termo. Todavia, em relação à santidade é diferente. Podemos ser santos e depois ficar mais santos ainda. Existe aquilo que é santo e aquilo que é santíssimo. Não podemos crescer em justiça, mas podemos e devemos crescer em santidade. Quanto mais nos enchermos do Espírito Santo, mais santos seremos, mais expressaremos a vida e o caráter de Deus. Lembre-se, você já é justo, você já é santo. Contudo, todos nós podemos crescer mais em santidade. Todos nós podemos avançar de glória em glória
para sermos mais como Ele é.